Olá, hoje vamos falar sobre o papel de uma nova classe terapêutica no tratamento do câncer ginecológico, os anticorpos droga conjugados ou ADCs. Nesse primeiro slide, nós temos os dados do INCA, do Instituto Nacional do Câncer, para o triênio 2026-2028, que mostra que as três neoplasias ginecológicas, câncer do colo do útero, câncer de endométrio e câncer de ovário, estão entre as 10 mais frequentes. Câncer de colo de útero no terceiro lugar, com quase 20 mil casos por ano. Câncer do endométrio em sexto lugar, com quase 10 mil casos. E o câncer de ovário em oitavo lugar, com 8 mil casos. E os anticorpos droga conjugados, ou a sigla ADC que vocês vão ver na aula, é um novo medicamento já utilizado em outros tumores, principalmente câncer de mama, desde 2013, 2014, mas que teve um boom enorme com o desenvolvimento no início da década de 20, com o desenvolvimento do trastuzumab deruxtecan, que é uma molécula que a gente vai falar nessa aula. Ele é composto de três partes. Então, nós temos o anticorpo, que vai ser específico a um antígeno da célula tumoral. Nós temos o linker, que é quem vai carrear, propriamente dito, o quimioterápico, ou chamado payload, e o payload, que é o quimioterápico em si, que vai combater as células cancerígenas. Essa é a estrutura, então, dos ADCs. Eles são compostos de imunoglobulina G. Então, nós temos a imunoglobulina G1, G2, G3, G4. A grande maioria dos anticorpos droga conjugados já desenvolvidos são compostos pela imunoglobulina G1. Então, elas têm uma meia-vida de aproximadamente 21 dias. E a grande diferença da hemoglobulina G1 para as demais é que ela tem uma alta afinidade com as células tumorais. E os payloads, ou quimioterápicos propriamente dito, a grande maioria são as campotecinas e os inibidores de topoisomerase 1. Então, a classe de campotecinas hoje talvez seja o próximo desafio de vencer, encontrar novos payloads para serem atrelados a esses anticorpos para poder continuar combatendo vários tipos de tumores, como vem sendo nos últimos anos. Esse é o mecanismo de ação. Então, nós temos o anticorpo droga conjugado circulando na corrente sanguínea. Ele vai encontrar uma célula tumoral que expressa um antígeno na superfície, e o anticorpo, que são essas barrinhas de azul, vão ligar a esse antígeno. Com isso, vai ser formado um complexo de endocitose celular. Esse endossomo vai entrar dentro do citoplasma celular e vai ser lisado, e após ser lisado, o anticorpo droga conjugado vai ser quebrado o linker que deixava estável o payload ou quimioterápico. Esse quimioterápico, que são esses hexágonos laranjas, vão poder atuar tanto nessa célula quanto em células ao redor, o chamado efeito bystander. E qual a importância do desenvolvimento dos anticorpos droga conjugado? Todo medicamento, quer seja quimioterápico ou não, ele vai ter uma janela terapêutica, que é justamente o balanço entre a eficácia e a dose máxima tolerada para não gerar efeito colateral. E como a gente tem um complexo que só vai ser disponibilizado dentro da célula, a gente consegue, com isso, aumentar essa janela terapêutica, porque você consegue dar uma dose maior do medicamento sem gerar aumento de efeito colateral. Esse trabalho, publicado em 2023, mostra os anticorpos droga conjugados mais prevalentes. Então, nós temos receptor de folato, HER2, MUC16, TROP2, fator tecidual CDH6, mas no câncer ginecológico, os quatro principais é o HER2, receptor de folato, TROP2, B7H4, e os payloads, principalmente o topoisomerase 1. Então, nós vamos mostrar agora os principais estudos que já têm anticorpos droga conjugado aprovados para uso, e outros estudos que estão recrutando pacientes pelo mundo, inclusive no Brasil. Então, o estudo principal é o estudo DESTINY.Tumor02, relacionado à molécula trastuzumab deruxtecana. Esse medicamento ele vai ter como alvo o HER2, que é utilizado muito no tratamento do câncer de mama, porém outros tumores também os expressam.
Esse estudo avaliou várias coortes, dentre os quais as 3 coortes de câncer ginecológico, câncer de colo de útero, endométrio e ovário. O tratamento é 5,4 miligramas a cada 3 semanas e em cada coorte foram alocados 40 pacientes. Esses pacientes precisavam ter expressão do HER2 2 cruzes ou 3 cruzes, feito por um teste local e confirmado depois por um teste central. E o estudo, o paciente tinha que ter recebido pelo menos 2 linhas prévias de tratamento, qualquer que seja o quimioterápico utilizado. E o estudo mostra dados muito, muito, muito promissores e animadores, tanto que foi aprovado, já está disponível no Brasil, com uma taxa de resposta objetiva para o câncer de endométrio de 84%, para o câncer de colo de útero de 75% e para o câncer de ovário de quase 65%. Então, a mensagem que fica é que todo câncer ginecológico nós devemos, além de fazer os testes específicos para cada uma das neoplasias, a gente testar a expressão do HER2 e se ela tiver uma expressão 3 cruzes, em algum momento essa paciente vai se beneficiar do trastuzumab deruxtecana. Eu queria fazer um lembrete que, diferente do câncer de mama, que pode ser utilizado para o chamado tumor HER2 low, que expressa o HER2 com uma cruz ou 2 cruzes. No caso do teste no pan-tumor, apenas pacientes com expressão do HER2 3 cruzes é que está indicado a receber esse tratamento. Quando a gente faz análises de subgrupos, então, se o paciente, por exemplo, no câncer de ovário, tem expressão da mutação do BRCA1, do BRCA2, no caso do câncer de endométrio, a expressão do PDL1, se é positivo ou negativo, a gente vê que todos os pacientes derivam benefícios, alguns grupos mais, outros menos, mas de maneira global, não menos do que 30%, 35% de taxa de resposta objetiva. Então, um tratamento extremamente benéfico para as pacientes que vão ter a expressão do HER2 3 cruzes nas células tumorais. Vamos falar agora especificamente para cada um das 3 neoplasias. Então, vamos começar com o câncer de ovário, que a gente tem um segundo anticorpo droga conjugado já aprovado no Brasil para ser utilizado. Então, esse anticorpo droga conjugado é chamado mirvetuximab soravtansina. A história dele começou com um estudo de fase 2 chamado SORAIA, onde a taxa de resposta objetiva era da ordem de 33% para os pacientes que tinham a expressão do receptor de folato alfa, e foi desenvolvido um estudo de fase 3 chamado Mirassol para pacientes com câncer de ovário platino resistente. Essas pacientes, para serem alocadas nesse estudo, tinham que ter a expressão do receptor de folato pelo menos 2 cruzes por imunistoquímica em mais de 75% das células. Lembrando que o paciente era platino refratário, então tinham recebido quimioterapia à base de platina há menos de 6 meses e poderiam ter recebido de 1 a 3 linhas de terapia prévia, e as pacientes eram randomizáveis para mirvetuximab soravtansina, 6 miligramas por quilo a cada 3 semanas, ou quimioterapia de escolha do investigador, sendo os quimioterápicos paclitaxel, doxorubicin ou topotecan. O endpoint primário sobrevida livre de progressão, endpoint secundário sobrevida global e taxa de resposta objetiva. E o estudo demonstrou benefício em todos os endpoints. A gente teve uma melhora da sobrevida livre de progressão da ordem de 35% favorável ao mirvetuximab soravtansina, uma taxa de resposta objetiva de quase 3 vezes superior ao quimioterápico tradicional, então de 16% para 42%, e principalmente um benefício de sobrevida global, como mostra esse gráfico. Então, um ganho absoluto de aproximadamente 4 meses favorável ao mirvetuximab, uma diminuição do risco de óbito de 33%. Então, no paciente platino refratário, ou platino resistente, melhor dizendo, a gente tem agora como disponível, sendo que o paciente tem que ter utilizado de 1 a 3 linhas terapêuticas prévias, o mirvetuximab soravtansina. Vou demonstrar vários estudos em recrutamento com vários anticorpos droga conjugada agora na sequência. Então, a gente tem o GOG 3107, o estudo RAINFOL-01, que é o estudo com o anticorpo droga conjugado rinatabart sezutecana, um inibidor de topoisomerase 1.
que também vai se ligar ao receptor de folato alfa, um desenho muito parecido com o desenho do mirvetuximab soravitansina. Talvez a crítica, quando começou esse estudo, a gente não tinha comprovação do mirvetuximab, a terapia o braço controle e a terapia de escolha de investigador, igual o estudo do mirvetuximab. O segundo estudo é o Rejoice Ovarian 01, que é com halodotatug deruxtecana, também um inibidor de topoisomerase, porém, agora o alvo terapêutico é a caderina 6, CDH6, também no cenário de platino resistente, com 1 a 3 linhas de quimioterapia prévia, e foi randomizado no fase 2 para 3 níveis de droga, 4,8, 5,6 e 6,4 miligramas, e na sequência, aí sim, no mesmo molde dos 2 estudos previamente demonstrados, a randomização para o anticorpo droga conjugado ou para a quimio de escolha do investigador, aqui acrescentando a gencitabina como opção terapêutica. E a gente tem o sacituzumab tirumotecan, também um inibidor de topoisomerase 1, que vai ligar-se ao TROP2, estudos de fase 2 demonstrando a taxa de resposta objetiva aí da ordem de 35% a 40%, um estudo de fase 3 em recrutamento, também no cenário, esse no paciente platino sensível. Mudando agora para o câncer de endométrio. Então, no câncer de endométrio, nós já demonstramos o benefício do trastuzumab deruxtecana, e agora eu vou mostrar vários estudos em recrutamento. A gente não tem um segundo anticorpo droga conjugado disponível, já aprovado para o uso do câncer de endométrio, mas nós temos vários alvos terapêuticos, receptor de folato, TOP2, B7H4, vários estudos em recrutamento. Então, nós temos também o Rainfall 01 no câncer de endométrio, o estudo com rinatabar sesutecana, 64 pacientes, o estudo de fase 2, para bloquear o receptor de folato alfa, uma taxa de resposta objetiva da ordem de 50% e uma duração de resposta de quase 8 meses. Nós temos o estudo TROPICS-03, os estudos TROPICS são já conhecidos no câncer de mama, então a gente tem o sacituzumab govitecan, um anti-TROP2, é um estudo de fase 2, na dose de 10 mg por quilo, D1, D8 a cada 3 semanas, a mesma dose utilizada no tratamento do câncer de mama, e uma taxa de resposta um pouco mais modesta de 22%. Nós temos o sacituzumab tirumotecan, que já foi demonstrado com estudos em recrutamento para câncer de ovário, também um anti-TROP2, um estudo de fase 2 da dose de 5 mg por quilo a cada 15 dias, demonstrou uma taxa de resposta objetiva da ordem de 34%. E, por fim, o estudo Blue Star Trial, que é o uxitatug sandotecan, um anti-B7H4, e o payload ou quimioterápica é um inibidor da topoisomerase. Esse estudo de fase 1/2A recrutou em 2 cortes diferentes de 2 mg por quilo ou de 2,4 mg por quilo, 26 pacientes em cada corte, a taxa de resposta objetiva muito parecida em ambas as cortes, de aproximadamente 35% a 40%. E com isso, nós temos vários estudos de fase 3 recrutando atualmente no tratamento do câncer de ovário. Então, aqui eu mostro o Axetin 01, o GOG 3104, que está avaliando o sacituzumab govitecan, tá? Versus a terapia de escolha do investigador no paciente que tenha recebido tratamento baseado em quimioterapia e imunoterapia, que é o padrão ouro hoje no tratamento do câncer de endométrio de primeira linha. O endpoint primário sobrevida livre de progressão, o endpoint secundário sobrevida global. Este mesmo cenário, nós temos um estudo de fase 3, o MK2870, do GOG 3095, chamado Trofus 005, onde ele avalia o sacituzumab tirumotecan, 4 mg por quilo a cada 2 semanas, versus a terapia de escolha do investigador, podendo ser doxorubicina ou paclitaxel, também em segunda linha,
pacientes que tenham recebido o tratamento ideal, que é quimioterapia mais imunoterapia. A gente também tem o estudo Blue Star, neste mesmo cenário de segunda linha, os pacientes vão ter recebido em primeira linha quimio-imuno progredido e após progressão vão ser randomizados para o puxitatuba e sarotecana ou quimioterapia de escolha do investigador doxorubicina e paclitaxel. E nós temos estudos em fases mais precoces. Eu coloquei o estudo Destiny Endometrial 02, que é um estudo no cenário adjuvante, onde os pacientes têm a expressão do HER2 3 cruzes ou 2 cruzes, pacientes com estágio 2 ou 3, ou de alto risco, estágios mais iniciais, que tenham sido operados e que vão ser randomizados, ou para o trastuzumab deruxtecan por 17 ciclos, associado ou não à radioterapia e bracterapia versus o braço padrão, que é o que a gente utiliza hoje, baseado no estudo Portec 3, que é quimioterapia, seguido de quimio e radioterapia, o endpoint primário sobrevida livre de doença, endpoint secundário sobrevida global. E por fim, nós vamos falar no câncer do colo do útero. O câncer do colo do útero, alvos terapêuticos relativamente diferentes dos outros dois tumores ginecológicos. A gente tem o fator tecidual com o tisotumab vedotin, um medicamento que já foi demonstrado ser benefício, apesar de não estar disponível no Brasil, e outros alvos iguais ao câncer de endométrio, câncer de ovário, HER2, TROP2, B7H3 e amectina 4. Então vamos falar um pouco do tisotumab vedotin. O Inova TV 301 foi um estudo que avaliou o tratamento em segunda linha. O paciente podia ter recebido pelo menos duas linhas prévias. Dentre essas linhas, poderia ter recebido bevacizumab, poderia ter recebido imunoterapia, que é o tratamento padrão hoje do câncer do colo do útero metastático. E eram randomizados para o tisotumab vedotin, 2 mg por quilo a cada 3 semanas, ou quimioterapia de escolha do investigador. O endpoint primário desse estudo foi sobrevida global, o endpoint secundário sobrevida livre de progressão e taxa de resposta objetiva. E o endpoint primário, que é o gráfico da direita, sobrevida global, foi um estudo positivo, uma diminuição do risco de óbito de 30%, um ganho absoluto de 2 meses favorável ao tisotumab. E o endpoint secundário sobrevida livre de progressão também positivo, uma diminuição do risco de progressão de 33%, uma magnitude pequena em termos absolutos, 1,3 meses, porém um estudo que demonstrou tanto o endpoint primário quanto secundário ser positivo. E vários outros anticorpos droga conjugado. Aqui eu peguei um exemplo de um receptor de B7H3, um estudo de fase 1/2, que tem essa expressão de mais de 60% nas células do câncer do colo do útero, e resultados aí iniciais com uma taxa de resposta objetiva da ordem de 75%. No futuro já próximo, nós temos outras novas classes de anticorpo droga conjugado. Então, nós temos os biparatrópicos, que têm como alvo 2 diferentes epitopos do mesmo antígeno. Então, por exemplo, o HER2, a gente pode ter 2 epitopos do HER2 como alvos terapêuticos, aumentando a eficácia desse anticorpo droga conjugado. E nós temos os biespecíficos, já utilizado hoje em tratamentos hematológicos e de câncer de pulmão, que você vai se ligar ao mesmo tempo a 2 antígenos de célula tumoral, como a gente vê aí no exemplo, anti-GFR, anti-MET, anti-MUC1, anti-GFR, anti-HER3 e anti-GFR. Então esse é o futuro da oncologia com os anticorpos droga conjugada. Nós estamos aprendendo o uso ainda e já temos desenvolvimento de novas drogas que provavelmente vão trazer muita esperança para todos os pacientes. Era isso, obrigado.